Adolescente é morto com 3 tiros na madrugada de domingo no bairro Vila Olinda, em Rio Claro. Obra que conduz esgoto da Fundação Casa para afluente chama a atenção de vereadores de Ipeúna que acionam o Ministério Público. Agora ele vai apurar a legalidade. Órgão afirma que resíduos passam por tratamento. Na abertura da primeira Semana Nacional de Arquivos, a população de Rio Claro é convidada a passear pelo centro da cidade e conhecer a arquitetura histórica do município. Fim de semana foi marcado pelo início de várias quermesses pela cidade. A de São João Batista, uma das mais tradicionais, lotou a Praça da Liberdade no fim de semana. O Rio Claro Notícias desta segunda-feira começa agora. Boa tarde. Um adolescente de 16 anos foi morto a tiros na madrugada deste domingo no bairro Vila Olinda, em Rio Claro. Pouco depois da meia-noite, moradores ouviram os disparos e chamaram a polícia, que quando chegou, encontrou o rapaz já sem vida. Segundo a perícia, os tiros atingiram a cabeça e o pescoço. De acordo com a PM, o adolescente tinha 8 passagens por crimes como furto e tráfico de drogas. Não houve testemunhas do homicídio e, por enquanto, ninguém foi identificado como autor do crime. Vereadores de Ipeúna encaminharam uma denúncia ao Ministério Público sobre uma possível poluição por esgoto do Rio Cabeça, um dos afluentes do Passa Cinco, que também chega ao Rio Corumbataí. Segundo eles, uma obra da Fundação Casa está causando transtorno. Há 2 meses, uma movimentação que parecia uma obra perto da divisa de municípios entre Rio Claro e Ipeúna chamou a atenção de um vereador da cidade vizinha. Voltando do Rio Claro para Ipeúna, infelizmente acabei deparando com essa obra e fiquei chocado quando eu fui ver que isso seria uma obra onde iria poluir o nosso Rio Cabeça. Na ocasião, o vereador registrou o que encontrou. Aparentemente, esgoto sendo jogado a céu aberto. Começou então a investigar a situação com a ajuda de outro vereador. Daí acabamos indo ver essa obra e realmente era o escoamento de esgoto da Casa Lar para o Rio Cabeça. Os vereadores tentaram barrar a obra entrando em contato com o Ministério Público por meio do Grupo de Atuação Especial do Meio Ambiente, o GAEMA, mas quase nada mudou. Segundo eles, só mesmo o horário de operação das máquinas. O registro foi feito do trabalho acontecendo à noite. 2 meses depois, nossa reportagem foi até o local. Não havia mais esgoto a céu aberto e uma nova instalação recebe agora o encanamento da Fundação Casa. Mas o que encontramos em outro ponto chamou ainda mais a atenção. A alguns passos das margens do Rio Cabeça já dá para ver o que é o fim da construção. Aqui já tem água escorrendo e este é só o resultado de 2 quilômetros de tubulação. O esgoto estava sendo jogado in natura, no solo. Quem me garante que não vão fazer essa tubulação só para ficar escondido e acabar sendo jogado in natura no Rio Cabeça? Ainda segundo os vereadores, se trata de uma área de preservação permanente. Além disso, o Rio Cabeça é afluente do Passa Cinco, um dos mais preservados do estado. É um ponto turístico o Rio Cabeça. A gente tem diversas pessoas que vêm se banhar, fora o impacto ambiental que vai dar, que o rio é muito rico em peixes. E aumentando também o nível da poluição da bacia do Corumbataí, porque ele deságua no Corumbataí. Os piracicabanos que bebem dessa água, mais de 90% da água fornecida em Piracicaba para o consumo humano é retirado dessa bacia. A situação levou à abertura de um inquérito. O Ministério Público deu até o dia 18 de junho para a Fundação Casa de Rio Claro prestar esclarecimentos. Já a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, a Coordenadoria de Biodiversidade e Recursos Naturais e a Polícia Militar Ambiental foram convocados a fazer uma vistoria no local no prazo de 60 dias. Um dos aspectos que chama a atenção até da promotoria é a placa da construção, diferente da que se costuma ver em obras públicas. Essa placa, na verdade, ela não tem uma eficácia jurídica, uma vez que nós não temos ali a qualificação do governo do estado,
nós não temos o símbolo, nós não temos o CNPJ, nós não sabemos qual é a empreiteira contratada ou licitada para fazer esse trabalho, ou seja, por enquanto as informações são obscuras. Em nota, a Fundação Casa afirmou que todo o esgoto da Casa Escola de Rio Claro é tratado e a destinação final está autorizada pela CETESB e pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica do Estado. Segundo o promotor, o caso vai ser investigado também na esfera criminal. Se ficar verificado que este acontecimento causou um prejuízo social ou ao meio ambiente de caráter considerável ou relevante, poderá haver também condenação na esfera criminal dos envolvidos. Olha, supondo que seja comprovada a denúncia, realmente é um absurdo uma situação, uma obra como essa jogando esgoto no rio. Ainda mais falando sobre isso hoje, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Falta respeito e o jeito é realmente investir na educação para que no futuro as crianças de hoje se tornem adultos que não vão fazer esse tipo de projeto, tomar esse tipo de atitude. Cortar, colar e criar. Nunca foi tão simples tratar de assunto sério nesta fase em que a brincadeira está presente praticamente o tempo todo. Mas toda hora é hora para aprender a cuidar da natureza e o projeto Meio Ambiente e Reciclagem apresenta boas alternativas para o futuro. Nós trouxemos o projeto, na verdade, da Oficina de Brinquedos, que é um trabalho vinculado com a Unesp, Universidade Estadual Paulista, onde nós temos uma equipe que chama UNEAMB, onde nós trabalhamos com oficinas de educação ambiental. E esse projeto de Oficina de Brinquedos, aqui no João Reder Neto, foi uma parte de piloto para incentivar a parte da conscientização ecológica e promover o dimensionamento socioambiental. Para as crianças, criatividade não pode faltar. E ela é ainda mais importante se estiver ligada aos cuidados com o meio ambiente. Aqui na Escola Municipal João Reder Neto, mais de 5 brinquedos diferentes foram confeccionados utilizando material reciclado. Mas o processo não é tão simples quanto parece. Ketli conta que trabalha na arrecadação dos materiais desde o começo deste ano. E antes de colocar a mão na massa, os alunos precisaram aprender mais sobre o assunto. Eu comecei o projeto conversando com eles bastante sobre isso, sobre o reciclar. Eu contei várias histórias, assistimos vários filmes e o mais importante que eu achei foi da Turma da Mônica, Como Salvar um Planeta, que era sobre reduzir, reciclar e reutilizar. E eles aprenderam mesmo. A tia ajudou a recortar, a pintar. Que não pode jogar lixo na rua, que não pode cortar as árvores que tem na floresta. Senão o que acontece? Os animais morrem. Os golfinhos, eles comiam, pensavam que era comida, e daí eles não existiam mais. Com tanto empenho em sala de aula, fica fácil entender o quanto esta prática faz bem. Uma garrafa de beber suco tem que ser reciclada. Aí eu joguei no lixo, só isso. Boa essa, hein? Valeu, mas o legal é o projeto incentivar essa garotada a ter a consciência de fazer a coisa certa. Quem sabe a gente tem um futuro melhor aí com relação ao meio ambiente. Olha, vamos falar um pouquinho sobre dados divulgados recentemente aí pelo CIESP, que mostram uma reação, pequena, mas reação da economia na geração de empregos aqui na região de Piracicaba. De acordo com o levantamento, no prazo de abril do ano passado a abril deste ano, foram fechados 2.200 mil postos de trabalho, uma queda nesse um ano de 4,75%. Porém, na comparação de março deste ano para abril, mês seguinte, o saldo de empregos na indústria reagiu, é positivo. O setor fechou o quarto mês do ano com um aumento de 500 postos de trabalho, o que equivale a uma variação positiva de 1,12%. Por falar em emprego, tem oportunidade no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos conferir. Há vagas para assistente de administração, auxiliar de enfermagem, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico diesel, avaliador de automóveis,
enfermeiro, fonoaudiólogo, técnico de enfermagem, técnico de nutrição e técnico de segurança do trabalho. Os interessados devem comparecer ao PAT, que fica na Avenida 3, número 536, no centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Depois do intervalo, vamos mostrar os jogos que reuniram uma galera muito bacana lá em Araras da última sexta-feira. E olha, que disputa acirrada entre a paz de toda a região. Os detalhes a gente mostra já já depois do intervalo. De volta com o Rio Claro Notícias, comigo o Dr. Euclides Jutkowski, coordenador do curso de Direito do Claretiano Faculdade, para a gente bater um papo sobre um assunto que está deixando todo mundo sem entender muita coisa. Foro privilegiado. Está lá no Supremo essa discussão com o pedido de vistas. Doutor, obrigado pela presença em primeiro lugar. Opa, boa tarde a todos. Doutor, essa questão do foro privilegiado, essa votação que está sendo colocada lá no Supremo, o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas aí para analisar melhor o processo. Vamos entender o que é esse foro privilegiado, será que faz jus ao nome, afinal de contas? Então, Paulo, nós temos algumas funções do serviço público, né, nós temos competências exclusivas. Então, os tribunais, o Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça e o STF, eles são competentes para julgar processos dessas pessoas que exerçam esses cargos. No caso do STF, é prerrogativa do STF julgar ações em que nós temos o Presidente da República, Ministro de Estado e o Procurador-Geral da República. Na verdade, eu entendo que não é foro privilegiado, porque nós só temos uma instância. Então, vamos supor, eu na condição de deputado federal, a partir do momento em que eu vou ser julgado pelo STF, eu estou na última instância do Brasil. Para mim, eu tenho mais condições de ter defesa e mais recursos sendo julgado pela Justiça Comum. Aí eu vou ter o Tribunal de Justiça, dependendo da situação, o STJ e até o STF. Agora, quando eu começo a ser julgado pelo próprio STF, eu tenho um fórum único, né? Então eu penso que processualmente de privilegiado nós não temos nada. No caso não tem a quem recorrer se houver uma condenação. Não tem, porque o STF decidindo não tem mais o que recorrer. Você vai ter tribunais internacionais, mas aí são coisas assim inócuas que não têm efeito prático no Brasil. No caso específico aí, que o ministro Marco Alexandre de Moraes pediu vistas, era um processo que ele estava tramitando na Justiça Comum. O prefeito de Cabo Frio, ele cometeu um delito, ele está sendo acusado de compra de votos, enquanto ele era candidato a prefeito. A partir do momento que ele assumiu a prefeitura, o processo dele estava no TRE do Rio de Janeiro. Terminou o mandato dele, ele assumiu uma cadeira de deputado federal, por causa que o titular, ele era suplente titular, se licenciou. Então o processo dele foi para o STF. Aí quando ele assumiu a prefeitura de Cabo Frio agora recentemente, o processo dele voltou. Que vai e vem, né? Então, o STF quer o seguinte, ele quer restringir essa prerrogativa. E a prerrogativa desse foro, que é do STF, ela seja pelos delitos cometidos em função do cargo. Né? Então, se alguém comete algum delito e depois ele passa a exercer um cargo público, um deputado federal, o que seja, então ele não passa a ter essa prerrogativa dos tribunais ser julgado, ele passa a ser julgado pela justiça comum quando ele cometeu o delito. Então, cometeu fora do cargo, vai lá para a primeira instância, normal, justiça comum lá. Vai ser julgado lá, vai ser julgado. Agora, doutor, deve existir alguma para a gente encerrar até aqui, alguma vantagem para essa questão do foro privilegiado, que é o termo usado aí, que é ser julgado pelo Supremo, que é a demora para a coisa acontecer? A estratégia dos que preferem ser julgados pelo STF é essa situação. Em função da quantidade enorme de processos que nós temos no STF, nós só temos 11 ministros, temos milhares de processos lá, então isso faz com que o processo demore para andar, né? É uma morosidade. Esse caso desse processo da apelação 937, que o ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, é um processo de 2011, então já está tramitando faz 6 anos. O que vai acontecer? Vai prescrever, né, a execução da pena, então não vai ter efeito prático nenhum.
né? Então, por isso que o STF, olha, vamos só julgar aqui no STF aqueles delitos cometidos durante a execução, durante que ele exercia o cargo de funcionário público, né? E não depois ele passou a exercer, ele muda o foro. Então o foro tem que permanecer pela data da ocorrência do delito. Maravilha, acho que deu uma clareada aqui na ideia sobre essa questão de foro privilegiado aí dos nossos, principalmente dos nossos políticos. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui mais uma vez e até a próxima. Estou sempre à disposição. Boa tarde a todos. Até mais. Olha, o Ministério da Saúde anunciou na última sexta-feira que vai disponibilizar a vacina contra a gripe para toda a população. A campanha agora seguirá até o dia 9 de junho. Antes, a dose era restrita ao público-alvo, formado principalmente por crianças e idosos. E agora será ofertada para todas as faixas etárias enquanto houver estoque. O Ministério informou que a medida só é válida neste ano e foi adotada em razão da disponibilidade de 10 milhões de doses. Na primeira etapa da campanha foram vacinadas 41,3 milhões de pessoas. O Amapá foi o único estado que atingiu a meta, com mais de 95% do público-alvo. Como as vacinas têm validade de 1 ano, o Ministério da Saúde decidiu expandir a campanha. Olha, em Araras, um evento planejado com muito carinho transformou uma atividade num verdadeiro show e reuniu a participação de APAES de várias cidades da região. Eles ainda estão na arquibancada e a alegria já é contagiante. Este é o espírito hoje. Quando entram na quadra, então, aí dá até para sentir a ansiedade. Até porque muita coisa ainda vai acontecer. E olha só quanta gente tem por aqui. São pessoas muito especiais, já que se tratam de mais de 400 esportistas de 13 APAES escolas da região. Este é o Festival Pezinho de Vento e agora vamos ver estes atletas em ação. Mas antes, um pouquinho da história do festival que já existe há 20 anos. Essa história começou há 20 anos atrás, né? Através de uma professora que nós tivemos, a Paula Castro. Hoje ela nos deixou e quem encaminhou com isso foi o nosso primo, o primo Vitorino também, que é professor de educação física. E é um festival que ele começou principalmente com uma corrida, por isso que levou o nome de Pezinho de Vento. A gente percebeu que vários alunos queriam participar e a gente não tinha modalidade para eles. Então a gente começou a fazer um festival, uma Olimpíada. Então hoje nós temos o basquete, temos a corrida, temos o futebol de salão, e para que eles tenham a mobilidade reduzida, a gente introduziu também o dominó. E tem feito assim um resultado muito legal. Agora sim que comecem os jogos. E hoje são várias modalidades, começando pelo salto em distância. Tentam 1, 2, 3 vezes para chegar cada vez mais longe. Fácil para aqueles que estão mais que acostumados a vencer desafios. A bola no pé não poderia faltar e trabalho em equipe dá nisso. Passe bonito e bola lá dentro. Com direito a muita comemoração, viu? Afinal, ganhar é sempre bom, mas este não é o foco principal. Quando criou o Pezinho de Vento, já começamos a entender a importância dele e convidarmos as outras APAES da região para que eles pudessem também compartilhar deste momento que nós entendíamos que era especial. Essa integração é importante porque o atleta, além dele entender o esporte como qualidade de vida, como um bem-estar para ele, é um momento de integração entre eles. É um momento onde eles podem conversar, um momento onde eles podem competir de maneira saudável. O que seria isso? Eu estou competindo para a minha qualidade de vida, né? E se eu posso fazer isso ajudando o outro, integrando com o outro, por que não fazer? O Zé fez sim amigos por aqui, mas ele mesmo só quer saber de uma coisa. Eu vou ganhar dominó, medalha de ouro e o troféu, o prêmio Educação Física. Ele é atleta do dominó. A chave aqui é a concentração, mas também tem aquela zoadinha. Faz parte. Na modalidade mais antiga do festival, a corrida, tem espaço para todo mundo. Cada um corre como pode, mas tem aqueles que parecem realmente ter pezinhos de vento. E aí, Felipe, cansou? Não. Não? Dá para correr mais ainda? Dá. É? E você ganhou essa prova? Vou ganhar. Ficou feliz? Fiquei. Depois de tanto esforço, teve gente que quis dar aquela pausa e recarregar as energias. Cansei. O que você fez? Corri muito. É um momento assim de felicidade e eles esperam muito por isso. Os alunos esperam por esse momento. Então, essa integração que se faz necessário, este momento especial faz com que eles sejam felizes, né? Com que eles venham participar com felicidade e querendo essa integração.
Independente do resultado das competições, todos aqui são campeões de espontaneidade. Pelos gestos fica claro, amizade e amor, eles não fazem a menor questão de esconder. Olha você! Que show de bola, né? Vamos lá, depois do intervalo vamos falar sobre a temporada das quermesses. Começou a de São João Batista, uma das mais tradicionais da cidade, que ficou lotada no fim de semana. Agora 12h53, eu volto já. Vamos de cultura agora. Já está aberta uma exposição que quer evidenciar os trabalhos de um artista aqui de Rio Claro. A suavidade, o desejo, a vergonha. Uma exposição cheia de expressões culturais, humanas, políticas. Heraldo Carlos Lacerda é rioclarense, autodidata, premiado em salões nacionais e usa em suas obras altas doses de emoções e críticas sociais. Um convite para o público mergulhar em sentimentos que vão da dor ao prazer. A mostra pode ser visitada até o dia 16 de junho no Casarão da Cultura. Olha, começa hoje a primeira Semana Nacional de Arquivos e o Arquivo Público de Rio Claro vai participar. Quem explica como funciona esse evento para a gente é o repórter Leonardo Alves. O convite é para uma viagem no tempo, literalmente, viu? A gente vai conversar agora com a superintendente do Arquivo Público Histórico Municipal, Mônica Frandi Ferreira, para nos dar mais informações. Mônica, o que vocês estão preparando, né? O que vai ser trazido para essa noite e qual que é o objetivo? Bom, essa noite, a partir das 19h30, nós vamos sair de frente aqui ao museu e vamos fazer uma caminhada na área central da cidade com o objetivo de sensibilizar as pessoas sobre o nosso patrimônio histórico, né? Existe uma equipe na prefeitura que trabalha essa questão do patrimônio, nós do arquivo ficamos com registro disso, né, para trabalhar a questão da memória. Então a primeira atividade vai ser essa, nós vamos sair daqui de frente ao museu e andar no centro acompanhado por professores, um restaurador, né, de São Paulo e os técnicos também do Departamento de Patrimônio Histórico da Prefeitura Municipal. Qual que é o objetivo de tudo isso? É fomentar realmente toda essa história aqui da cidade? Sim, o objetivo é que as pessoas conheçam, né, a história da cidade e que ela está ainda materializada nas edificações históricas, principalmente no centro da cidade. Isso faz parte de um evento que começa hoje, mas dura praticamente a semana toda, né? Sim, a Semana Nacional de Arquivos é uma semana promovida pelo Arquivo Nacional e o Arquivo de Rio Claro começa hoje com a caminhada, amanhã no Gabinete de Leitura, a partir das 20 horas, um bate-papo cultural sobre o movimento integralista, que é o Tiago Amado, um pesquisador que vai usar o nosso acervo, né? Um acervo inclusive que é chancelado pela Unesco. Na quarta nós vamos ter uma casa aberta, que também é convidada a população em geral, né? Para conhecer as atividades e as instalações do Arquivo Público. E a semana se encerra na quinta-feira, das 14 às 17, com palestras dos técnicos do Arquivo do Estado que vão trabalhar gestão documental. Vale a pena então todo mundo participar e ficar por dentro da história de onde vive, né? Sim, exatamente. Então a gente convida a comunidade em geral. Tá certo, Mônica, muito obrigado pelas suas informações. Olha, vamos reforçar então o evento de hoje, segunda-feira, começa a partir das 19h30, saindo aqui do centro da cidade. O museu, esse que está bem aqui atrás de mim, fica na Avenida 2, cruzamento com a Rua 7, viu? Se você quiser mais informações sobre as outras programações, pode acessar a página do Facebook do Arquivo. É facebook.com/Arquivo Público e Histórico de Rio Claro. Tem também o telefone 3522-1948, ramal 23. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Bacana, e também falando em cultura, tem a tradição das quermesses agora nos meses de junho, julho e agosto. Uma das mais importantes da cidade, a de São João Batista, padroeiro de Rio Claro, começou no último sábado. O homenageado vem lá de cima. E para São João Batista, o padroeiro da cidade, a comemoração dura o mês inteiro. Começa lá dentro e enquanto os devotos agradecem as bênçãos, aqui fora tem preparação. É hora de deixar tudo organizado, amarrar os aventais, acender o fogo que vai agradar o estômago de muita gente que passa por aqui. E isso há 40 anos. Ela começou muito pequena, bem pequenininha mesmo, como tudo, não é? Mas foi crescendo na participação, mas sobretudo foi crescendo na alegria, né, da comunidade, preparar e de fato viver e celebrar. E quase desde que a festa existe, o seu Roberto e a dona Iraci marcam presença. No primeiro dia não quiseram perder nem um minuto. Antes de começar, ele adora, né? Mas calma, casal, que a festa não demora a começar.
Na igreja, a missa já acabou e antes das portas se abrirem, a bênção para que tudo corra bem na quermesse mais tradicional da cidade. É aqui dentro que tudo acontece, cada um fazendo sua parte para entregar quase 1000 salgados em um fim de semana. É bastante trabalho, mas quem disse que não pode ser divertido? Muito animada, essa turma aqui é ponta firme. Nesta barraca aqui, muitas mãos para preparar tanto doce. Mesmo vem há 3 anos participar da festa e não vem sozinha, não. Tem 4. O meu esposo, Marcelo, que fica no crepe, o Gabriel e o Rafael, que ajuda, né? E claro que a comilança não para por aí. Tem churrasco, pastel, churros. Os caldos vão bem com o tempinho frio. Aqui na barraca da Zezé tem salgado até de abobrinha. Também tem a barraquinha que traz aquela nostalgia gostosa. E mesmo na época digital, ainda tem criança querendo brincar de pinga-pontos e pegar os peixinhos da pescaria. Muita gente reunida e trabalhando com um único objetivo. Auxílio ao serviço social, não é? No auxílio dos carentes, ela vai servir e serve sempre, né, para a manutenção do templo, então as construções, as reformas. Os motivos para vir são muitos, pela igreja, pela comida, bebida, música ou companhia. Tem gente que vem pelos brinquedos, como é o caso da Alice, mas ela ainda vai ter muito tempo para aproveitar tudo, já que essa é só a primeira quermesse da pequena. A gente se mudou recentemente para Rio Claro, muito gostosa, tem várias barraquinhas típicas. Eu achei isso bem interessante e é um pessoal tranquilo, que eu acho que é o fundamental. É mês de festa de santo, dias de alegria e bandeirinha, dias de shot, chachado e baião, dias frios, mas que aquecem o coração. Bacana, tem mais, né? Segue o mês inteiro até o último final de semana de junho. Primeira edição fica por aqui. Mais informações, acesse o nosso portal tvclaré.com. E às 10 da noite tem Rio Claro Notícias, segunda edição. A gente se vê. Boa semana. Tchau.